Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Passei um tempo sumida, mas finalmente eu voltei e sinto também que meu ritmo de leitura está voltando, porque eu fiquei sem gravar porque eu não estava lendo direito. E aí a motivação para gravar um vlog de leitura acaba sumindo, né? Então eu acho que essa semana vai ser bem produtiva, apesar de que hoje é terça-feira. Ontem eu não comecei o vlog porque eu tive que fazer repouso da minha voz. Eu ainda tô com dor de garganta, mas eu já melhorei bastante. Peguei uma gripe bem esquisita, que não passa nunca. E hoje eu sinto que eu posso falar um pouquinho, mas também não vou abusar. Assim eu espero, porque vocês sabem que eu gosto de falar bastante nos vlogs. Mas antes de falar o que eu estou lendo, o que eu já li, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, de curtir, comentar. Curtir é a mesma coisa, né? Eu sempre confundo das redes sociais, mas enfim, vamos para o que interessa. Antes de falar das leituras dessa semana, eu vou falar o que eu estou lendo desde a semana passada e que provavelmente eu vou terminar nesse vlog, que são 2 livros, inclusive são do projeto Os Maias e O Homem do Castelo Alto. Vou falar primeiro dos Maias. Ele é um clássico, né? Ele é um livro bem grandinho. E, gente, eu tô gostando muito. Eu já tô na página, acho que 120. E até agora entregou muito. Parece ser aquele clássico mesmo, que tem briga de família, fofoca, intriga, traição. Eu amo, então eu tô gostando demais dessa história. Realmente me surpreendeu, achei que fosse ser um livro mais parado, sabe? Mas até agora tá tendo bastante movimentação e não sei quando eu vou terminar ele, porque ele tem quase 600 páginas. E apesar de ser uma edição de bolso, as letras são meio pequenas. Então eu tô lendo aos poucos também, não tô me pressionando nem nada. E o outro, que é esse aqui, eu tô na página 98. E se eu te disser que eu tô entendendo alguma coisa, eu vou estar mentindo. Eu não tô entendendo nada. Tá? Nunca me senti tão burra lendo um livro na vida, porque, gente, eu não consigo entender a geografia da história. Aqui, né, esse livro é uma distopia. Nessa história, a Alemanha e o Japão ganharam a Segunda Guerra, então você já imagina aí a bênção que se tornou o planeta Terra. E a gente vai ver como todos os países foram afetados. Por exemplo, os Estados Unidos não tem tanta relevância assim quanto ele teve depois da Segunda Guerra, foi crescendo, agora não tá muito lá essas coisas, mas, né, ele ainda é uma potência. Aqui ele é completamente irrelevante. E aí a gente vai observar como algumas coisas da cultura japonesa, por exemplo, elas são inseridas no dia a dia das pessoas como um oráculo que eles ficam consultando o tempo todo. Isso eu acho bem irritante, porque assim, o cara vai fazer xixi. Aí ele, será que eu posso fazer agora? Vou consultar o oráculo. Você não sabe tomar decisão sozinho? Eu achei isso meio irritante, mas tudo bem. E o que eu não tô entendendo? A geografia. Por quê? Os países não são do jeito que são no nosso mundo. Então, eu tô sem entender onde fica o quê. O que tá se passando aonde? Mas eu não vou parar, tá? Eu vou terminar esse livro porque eu vou entender ele alguma hora, eu acho, eu tenho fé que eu vou entender. E se eu não entender também, fazer o quê, né, gente? Eu descobri que tem uma série, né, porque eu falei lá nos stories com vocês e já me avisaram que tem uma série, eu não sabia. Eu vou tentar assistir depois que eu acabar esse livro pra ver se melhora. Mas até o momento não tô entendendo nada, tô achando interessante algumas coisas, mas assim, eu tô entendendo 10% do livro. Agora vamos falar da primeira leitura da semana que eu já concluí, porque ontem, como eu tive que ficar de repouso e eu não podia falar, então não podia fazer muita coisa, eu li um livro inteiro e foi o da Freida McFadden, que é Até o Último de Nós. A capa tá aí pra vocês verem. E eu odiei o livro. Gente, misericórdia. O que foi isso? Nossa, olha, assim, às vezes eu me pergunto por que eu ainda leio essa autora. Porque eu não tenho um histórico assim tão bom de leituras dela, porque eu li A Empregada, amei. Apesar de ser clichê, eu amei. O Segredo da Empregada, péssimo. A Professora, péssimo. Nunca Minta, muito bom. Aí agora esse Até o Último de Nós, tenebroso. Então assim, se botar na balança, teve mais livro que eu não gostei do que livro que eu gostei. Mas eu sou teimosa, eu sei que eu vou continuar lendo coisa dela, porque eu não consigo me segurar. E aí, gente, o que aconteceu nesse livro? Eu me senti num episódio do Scooby-Doo. Só que a diferença é que Scooby-Doo é pra criança, você já sabe que vai ser besta, porque é de criança. E Scooby-Doo ainda é divertido. Esse livro eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei lendo o livro inteiro apática. Eu fiquei impressionada como eu não senti nada lendo. Nem raiva, nem apreensão, nem ansiedade, nem curiosidade. Eu não senti nada. Eu fiquei ali lendo a história e
Tanto faz pra mim se a galera morresse, vivesse, se o livro acabasse sem pé nem cabeça, como ele acabou. Na verdade, ele é inteiro sem pé nem cabeça. E aí, eu só me lembrei daquele meme que eu fiquei o tempo todo. Quando acontecia alguma coisa, eu só ficava, ai, mano, então tá. Então tá bom. Porque assim, triste. Bom, vamos lá. Do que se trata a história? A gente vai acompanhar a Claire, tudo se passa na perspectiva dela e de vez em quando ali tem uns capítulos intercalando com uma pessoa anônima. A gente não sabe quem é essa outra pessoa que narra esse capítulo anônimo. E a gente vai acompanhar nesse anônimo a infância de alguém que é uma infância muito difícil, e como que os pais tratavam essa criança, e aí depois como ela cresceu, né, na adolescência, na vida adulta, tinham várias situações muito complicadas que aconteciam ali, e a gente vai observar que esse anônimo tem relação com o que está acontecendo no futuro. O livro já começa com a Claire e o Noah, que são casados, e eles se odeiam. Por que estão casados? Eu não sei. Eu realmente fico aí sem entender por que casais que claramente se odeiam continuam casados. Eu não tô falando só de ficção. Mas, né, começa ali tendo uma briguinha, porque um cara aparentemente é incapaz de saber onde ele guarda a própria roupa, e aí ele começa a acusar a esposa, e aí a esposa também já tá sem paciência, retruca, tudo vira uma grande questão por causa de uma blusa. E aí eles vão viajar, passar acho que 10 dias em um resort, não é um resort porque é no meio do mato, também não é uma fazenda, porque lá, eu não sei, lá é um hotel que fica no meio do mato, mas não se chama fazenda, enfim, tipo uma casa de campo. E aí eles vão com 2 casais de amigos. E aí eles já saem pra buscar a galera, eles vão sem os filhos, eles têm 2 filhos. E aí, beleza, vão buscar a galera, aí tem a Lindsay, a melhor amiga da Claire, que tá com um namorado novo que ninguém conhece, se apresentaram ali na hora. E aí o Jack, e eu esqueci o nome da mulher dele, Michelle, que é uma insuportável. Na verdade, ninguém nesse livro presta muito. A gente vai vendo ao longo do livro que, assim, tanto vai se ficar vivo ou não, porque realmente o caráter ali, a coisa de ser uma pessoa agradável não existe. E aí eles vão pra esse lugar. A coisa fica estranha porque é uma viagem de 4 horas. E aí tudo a Claire e o Noah discutem. E assim, eu não sei se vocês já estiveram dentro de um carro ou até num barzinho, em qualquer lugar, em que tem um casal que se odeia e briga por tudo, é constrangedor. Pra gente que tá de fora, é constrangedor, dá vontade de sumir, se esconder embaixo da mesa e não sair mais. Porque assim, o casal tá ali brigando e você tá ali, aleatório. Fica o grupo todo assim, gente, agora o que a gente faz? Porque é horrível, tá? É horrível. Esse negócio de brigar em público, pelo amor de Deus, eu tenho pavor. Porque fica uma situação muito desconfortável. E eles fazem isso várias vezes. E aí, a gente vai descobrir que tem uma situação ali acontecendo entre 2 pessoas, que eu já não sei se eu posso falar porque é spoiler, mas enfim, essa situação vai desencadear uma outra situação mais lá pra frente, e aí eles seguem viagem. Todo mundo feliz e contente, eles vão pra esse lugar, eles entram numa estradinha, né, porque como eu falei, é no meio da mata. E aí eles vão entrando numa estrada cada vez mais esquisita. E aí o cara, o Noah que tá dirigindo, ele não entende o mapa, fala, meu filho, que era o Warner que tava vendo o mapa, o namorado da Lindsay. Falou, meu filho, eu não tô entendendo esse mapa, vamos parar o carro aqui pra gente olhar porque tá esquisito. Ele olha e fala, não, beleza, tenho que continuar seguindo nessa estrada. Ele vai ligar o carro não liga. Bem no meio do nada. E aí, o que eles fazem? Vão andando, porque eles veem que só estão a 3 quilômetros desse tal hotel. E aí eles vão andando, andando, eles nunca chegam. Eles estão perdidos na floresta. E aí, gente, que começa só ladeira abaixo, já não estava tão bom. E só desce mais ainda o fundo do poço esse livro. Porque assim, mortes começam a acontecer, não fazem sentido nenhum. E aí, o negócio que era 3 quilômetros parece que é 300, porque eles não chegam nunca. Então eles ficam nessa coisa de ficar perdido na floresta e assim, as soluções que são dadas são muito aleatórias. Por exemplo, tem um momento que a água acaba, porque eles nem estavam preparados para passar tempo na floresta, então eles não têm uma reserva de comida e de água muito grande. Aí eles acham uma água lá. Aí o cara tira da cartola pastilha para desinfetar a água. Da onde ele tirou isso? Ah, eu levei porque eu sou escoteiro. Meu querido, você tá indo para um hotel. Aí você leva pastilha para água? Tá, incoerente. Aí, fora outras coisas que aconteceram, que eu precisaria fazer um vídeo com spoiler para poder explicar para vocês o quanto eu detestei, a motivação do assassino é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida.
Gente, não tem cabimento, não tem pé nem cabeça, tá? Não é uma coisa que você pensa, não, realmente faz sentido a pessoa ter matado. Não faz, tá? Aquilo ali é internar no hospício. Gente, eu fiquei tão puta depois, porque na hora que eu li eu falei, era isso. Porque, como eu falei, estava sem reação. Depois, quando eu fui falar lá com vocês nos stories, eu me dei uma exaltada e realmente eu senti alguma coisa lendo esse livro que foi raiva. Mas assim, dei 2 estrelas, tá? Eu achei horrível. Quem fala que a Freida não sabe fazer finais, realmente, né, eu tenho que concordar, porque o que foi isso, sabe? Foi um filme de terror. Eu até já falei com um monte de gente sobre esse livro, porque eu não aguentei, eu precisava botar pra fora. E aí, eu falei que eu escreveria de outro jeito. Eu acho que essa história ficaria muito melhor se a Freida tivesse feito eles chegarem de fato no hotel. E aí chega lá, não é um hotel, é uma cabana. E aí as mortes começam a acontecer nesse lugar isolado. Faria muito mais sentido. Gente, eu nunca li uma coisa tão absurda em toda a minha vida. E eu acho que eu tô sendo muito legal de ter dado 2 estrelas, tá? Pode ser que eu baixe a nota mais pra frente, porque às vezes isso acontece. Porque, sabe, que, nossa, desnecessário, sabe? Não precisava ter escrito isso aí, não. Falei que ia falar rápido. 8 minutos de vídeo. Eu não consigo ser sucinta falando de livro. É impressionante. Principalmente quando eu odeio o livro. Porque aí tem muito mais coisa pra falar. Enfim, gente, eu não sei se eu vou ler alguma coisa hoje. Como que vai ser? Já falei demais, minha voz já tá falhando. Então, até logo. Hoje é quarta-feira. Atualizações de leitura primeiro. Eu comecei Medo do Silêncio, do Robert Brinza. É o meu primeiro contato com o autor, eu nunca li nenhum livro dele. E assim, não tenho muito o que falar, porque eu só li 10%. Então meio que eu não tenho opinião. Até o momento eu só tô acompanhando uma mulher que ela saiu de casa pra trabalhar, ela é médica, trabalha num plantão. E aí ela diz que é a última vez que ela vê o marido dela com vida. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer a partir daí. Estou curiosa. Mas o melhor de hoje é o quê? Eu vou mostrar pra vocês livros que eu comprei e ganhei no meu aniversário. Porque meu aniversário é, sem ser essa sexta, a próxima, no dia 4 de abril. Hoje é 26. E aí, eu comprei e ganhei muita coisa. Obviamente eu já abri, porque eu não consegui me segurar. O máximo que eu fiz foi me segurar pra gravar pra Rede Vizinha. E eu vou mostrar todos aqui que já estão desembrulhados, já tirei da caixa. Vamos começar pelos livros que eu comprei na semana passada, na quarta passada, em um sebo que tem aqui na minha cidade. E foram 2 livros. Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, e esse aqui, Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto. Esses livros foram super baratos, na Amazon eles são caríssimos. Eu paguei R$30 nesse aqui e R$20 nesse aqui. Só que, gente, tem uma questão. Eu cheguei em casa e eu reparei uma coisa. Eu tenho um livro do Mia Couto. Eu tenho um livro de todos que ele já lançou na vida dele. Eu só tinha um livro. E eu tive a capacidade de comprar o mesmo livro. Gente, eu não sou normal, não. Alguém faz isso? Porque, sinceramente, cara, como que... Eu vou mostrar o livro, ele tá até aqui, ó. Deixei aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o livro que eu tenho. Aí eu comprei esse aqui. Agora eu tenho 2 livros iguais. Eu gosto mais dessa capa aqui. Mas, gente, todo mundo que tem bastante livro é esquecido assim. Porque não foi a primeira vez que eu já quase comprei o mesmo livro. Só que dessa vez eu realmente comprei. Geralmente eu olhava e falava, não, peraí, eu tenho esse aqui. Dessa vez eu não me atentei. Eu não sabia qual que eu tinha. Porque esse aqui, se eu não tô muito enganada, foi desde a época da escola. Que eu li na escola. Eu não lembro de uma palavra, né? Nem preciso dizer isso. Mas assim, qual era a chance de comprar o mesmo livro? Sabe, eu só tinha um dele. Enfim, vamos para os próximos livros. Os livros que eu vou mostrar, eu não vou saber dizer quais eu ganhei e quais eu comprei, porque alguns eu recebi o vale presente da Amazon para poder comprar, outros eu ganhei de parentes, amigos, né? E aí eu misturei tudo com o que eu comprei. E eu já esqueci. Que não é uma novidade, né, gente? Já que eu sempre falo que eu sou uma pessoa esquecida aqui. Vamos começar. Esse aqui, Os Afogados e os Sobreviventes, que fala do Holocausto. Eu tô bem curiosa, esse livro estava há muito tempo na minha lista. Esse aqui eu lembro que eu comprei. A Ilha Além do Véu, esse aqui é o livro 2 de uma duologia, eu já tinha ganhado o primeiro. E aí esse aqui ficou por R$18. Vocês já viram um livro novo por R$18 em 2025? Por que eu não? Então eu aproveitei pra poder comprar. Esse aqui eu acho que eu ganhei.
a história em discursos. Eu achei muito interessante, porque vai mostrar aqui pra gente 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Eu ando bem interessada em ler coisas diferentes. Você já tem reparado isso há um tempo, né? Esse aqui eu acho que foi o que comprei, Noite Infeliz. É como se fosse uma paródia dos Três Reis Magos, do nascimento de Jesus. E falam que esse autor é muito bom. Então fiquei curiosa para ler. Como estou viciada em Isabel Allende? Outro da querida, Mulheres de Minha Alma. Esse aqui eu confesso que eu não sei do que se trata. Sobre o amor impaciente, a vida longa e as boas bruxas. Parece bem interessante. Na verdade, gente, eu acho que tudo dela é interessante, né? Eu quero ler todos os livros que essa mulher escreveu e que vai escrever. Porque depois de Violeta, nossa... olha, foi fantástico aquele livro. Vai sair resenha aqui, tá? Porque eu sei que eu não falei aqui pra vocês que eu li já que eu sumi por um bom tempo. E o outro, Nefarious, esse aqui eu sei que tem um filme, mas eu não assisti pelo trailer, parece super interessante. E eu vou ler primeiro, talvez eu leia em abril, né, que eu vou colocar na TBR. E o último dessa pilha, que tá aqui comigo, é A Ditadura Acabada. Isso aqui é uma série de livros, são 5, né? Esse aqui é o último. E assim, é uma série bem carinha. Então eu vou comprando conforme for entrando em promoção. Esse aqui eu sei que eu comprei e paguei R$28. Mas o volume 1, por exemplo, tava 90. Fica um pouco difícil. O 2 eu comprei num sebo, acho que por 25, se eu não me engano. E aí aos poucos eu vou completando a coleção. Vamos a mais uma pilhazinha que eu separei aqui. O primeiro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, gente. O que é essa edição maravilhosa? Eu não sabia que ela era pequenininha, eu achei super fofa. O outro, Mídia. Eu acho que esse livro aqui vai ser super interessante e vão render vários assuntos diferentes para abordar nos vídeos. O outro, O Que É Isso, Companheiro? Esse aqui eu lembro que eu comprei porque eu acabei achando um pedaço de um filme que a Fernanda Torres fez desse livro aqui. Aí eu descobri que tem livro. Obviamente eu comprei para ler primeiro, que vocês já me conhecem. Outro, quase caiu, meu Deus. O próximo é Quatro Titias e um Casamento, que é o livro 2 de Diz Que Tê Pra Titias, que eu ri muito com aquele livro. Ele parece um livro de sessão da tarde. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde que são engraçados, são super leves e divertidos? Gente, é aquele livro. Se vocês querem um livro pra rir, leiam Diz Que Tê Pra Titias, a capa tá aqui do lado e eu tô doida pra ler o livro 2. O próximo, Trilogia de Copenhagen, que aqui vai falar sobre a vida de uma autora, de uma escritora, da infância dela à vida adulta e acho que infância, juventude e dependência, porque ela se torna uma pessoa dependente de drogas. E aí, se eu não me engano, foi ela mesma que relatou tudo nesse livro. Eu posso estar falando uma grande besteira porque eu ainda não li. Mas assim que eu ler, vocês podem ter certeza que eu vou vir aqui falar direitinho pra vocês. E aí, gente, eu cometi uma loucura. Porque eu sempre quis ler Albert Camus. E aí, o que a gente faz quando a gente nunca lê um autor na vida? Compra 3 livros dele. Eu não sei o que passa na minha cabeça. Em minha defesa, eu ganhei um deles, então contribuíram pra minha insanidade. Não foi só eu que fiz tudo isso. Eu comprei O Mito de Sísifo, é assim que fala? Não sei. E aí, o próximo, O Estrangeiro. E por último, o que eu mais quero ler desses 3, A Peste. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu vou amar. Eu acho que eu vou amar o autor, né? Porque tem parecido muito com a vibe dos livros que eu tô lendo, né? O próximo dessa pilha aqui, O Lobo da Estepe. Como eu falei, esse ano eu quero conhecer autores diferentes, então esse aqui está na lista. E eu comprei o meu favorito. Ainda Estou Aqui. Eu já li esse livro, eu li em e-book, mas eu precisava do físico e ele finalmente entrou em promoção. Então eu aproveitei, e também porque foi presente, né? Então pra mim foi de graça. Outro que sempre me indicaram muito, finalmente ficou em oferta, O Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Eu acho que eu vou gostar bastante desse autor, eu vejo muitos elogios. E o último dessa pilha aqui, Pão de Açúcar, que vai contar a história de uma mulher trans brasileira que foi morta lá em Portugal. Isso aconteceu de verdade, né? É baseado em fatos reais. E eu vi muita gente falando bem desse livro, fiquei bem curiosa. E ele também entrou em oferta. Tá acabando, gente, finalmente, viu? Esse aqui, A Rosa Sanguinária, ele é o livro 2 dos Reis do Wild. Eu não li o primeiro.
Mas vocês sabem também que eu tenho mania de comprar série sem ler, mas todo mundo fala que é muito bom e ele entrou em oferta, eu já tô vigiando há muito tempo e não entrava em promoção, né? Finalmente entrou. Comprei uma HQ também por R$ 20, o Bem Amado. Eu acho que eu vou colocar pra ler em abril. Eu queria ler mais HQ, gente, só que assim, realmente, o preço das HQs fica um negócio um pouco difícil. Fica bem complicado, porque é muito caro e eu não vejo entrar em promoção com tanta frequência. Então, fazer o quê, né? Fica difícil pra mim, pra eu poder investir mais nisso. Aí eu comprei 2 livros em espanhol. Ganhei, no caso. Porque livro em espanhol é muito difícil de conseguir. Quando eu achava um livro que me interessava, o livro tava R$ 300. Olha a mim pra minha cara. Que eu vou pagar R$ 300 de um livro. Eu ainda não tô louca e nem rica. E aí entraram vários livros em oferta nessa semana do consumidor. Acho que eu não falei, né? Mas eu ganhei tanto livro assim porque foi na semana do consumidor. E aí o pessoal aproveitou pra me dar de presente porque estava com uma oferta muito boa. Realmente a semana do consumidor foi muito boa. Eu fiquei com medo de ser horrível, porque geralmente o Prime Day e a Book Friday eu não tenho mais comprado tanto porque não tá valendo a pena. E aí, livros em espanhol dessa vez entraram em promoção, o que foi um milagre, e eu ganhei 2. Eu ganhei esse aqui, La Hacienda, e eu ganhei um outro livro de um autor que tem um livro já publicado aqui no Brasil, que é o Javier Castilho, que é o autor da Garota de Neve. A capa do livro tá aqui. Se você não leu esse livro, leia. É maravilhoso, muito bom mesmo. E aí eu comprei o segundo livro da série, porque sabe quando o autor faz uma série de livros com aquele mesmo detetive ou o mesmo policial? Esse aqui segue essa mesma linha. Eu acho que o nome dela é Miriam Triggs. Eu lembrei o nome de um personagem. Tem mais de um mês que eu li esse livro. Milagres acontecem. E aí tem a Miriam aqui de novo, até onde eu vi são 3 livros com a Miriam. E eu gostei demais da Miriam também. Gostei muito da escrita do autor, então eu resolvi comprar em espanhol, já que eu não sei quando vai ser lançado aqui, tá, gente? Eu realmente não faço ideia, porque A Garota de Neve é um lançamento. E vocês sabem que as coisas aqui no Brasil são meio lentas, né? E aí esse aqui é El Juego del Alma. Eu espero gostar. E, gente, olha a grossura disso aqui. Aí você pensa, é porque tem muita história? Não. Olha, eu não sei se dá pra vocês verem, porque eu sou péssima pra focar. Dá pra ver o tamanho da letra? É muito grande. Vai ser super confortável de ler isso aqui. E agora, a compra que eu fiz, que valeu por todos esses livros. Gente, eu queria tanto, 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 tanto esse box. É o box do Ariano Suassuna. E eu paguei apenas R$ 60. Eu já tinha acabado de fazer todas as compras e ganhado tudo que tinha pra ganhar. A Ediouro lançou um cupom que eu acho que foi de 40% ou 50%, eu tô na dúvida. Eu acho que foi de 50%. E aí esse box estava lá. Gente, deve ter quase 2 anos que eu estou vigiando esse box, porque eu já vi ele por R$ 60 e eu fiquei naquela de botar no carrinho e pensar, perdi, porque esgotou, óbvio. A gente sabe que esgota muito rápido, então às vezes não dá tempo de pensar se eu quero ou não. E aí eu fiquei chateada porque eu queria muito. E agora que entrou em promoção, eu nem pensei. Eu só enfiei no carrinho e já fechei a compra para não perder. Esse box custa R$ 250 e eu paguei R$ 60. Eu tô completamente incrédula. Esse aqui é o Rei Degolado. História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão. E eu só tinha lido O Alto da Compadecida, né? Eu quero ler muito mais do Ariano Suassuna porque ele é genial. A escrita maravilhosa. E aí as capas são as mesmas, né, do que aparece ali no box. É capa dura, eu não sabia. E por dentro ele é simples, mas eu não tenho certeza, eu acho que ele é ilustrado. Ó, quando começa o capítulo, ele tem essas ilustrações e a página amarela e tal. Gente, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. Nossa, eu queria muito. Tinha muito tempo que eu vigiava. E assim, gente, R$ 250 é bem pesado, né? R$ 60 maravilhoso. Gente, R$ 190 de desconto. Eu tô incrédula, juro. A Amazon, ela é bem louca mesmo, nossa senhora. Enfim, acabou agora. Foram 26 livros. Se for contar os 2 do box, né, são 27. Entre ganhar, comprar, vale presente que eu ganhei, aí deu desconto e tudo mais. Eu tô bem feliz. Esse ano eu faço 30 anos, então ganhei muita coisa por causa da comemoração dessa virada de década, né? Estou entrando agora na década dos 30. Gente, como o tempo voa, né? Não vou começar com crise existencial aqui, não. O meu problema nunca foi fazer
30, 40, 50 anos. O ponto não é esse, porque tem gente que não gosta, né? De, ai, tô velha. Eu não ligo pra isso. A questão pra mim é o tempo estar voando. É eu não estar sentindo como ele passa rápido. Isso me assusta. Ainda mais depois da pandemia, que a minha percepção de tempo ficou péssima. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu tenho dificuldade de assimilar o tempo passando depois que a pandemia fez uma gelatina na minha cabeça. Mas enfim, vou continuar Medo do Silêncio e volto para atualizar vocês. Hoje é domingo, dia 30. Acabei não gravando mais porque minha garganta deu uma boa piorada, porque eu fiquei tagarelando demais com vocês aqui. Mas terminei 2 livros. Primeiro vamos falar da coisa horrível que foi ler Medo do Silêncio. Eu também não gostei. Gente, misericórdia. 2 livros seguidos horrendos. Realmente eu acho que foi a primeira e última vez que eu li o Robert Brinza, porque eu tô sem palavras até agora, a realidade é essa, porque, gente, será que ele tava precisando trocar o piso da casa, fazer alguma reforma, e aí ele escreveu aquilo ali só pra dar um dinheiro a mais? Porque não tem cabimento. O livro é sem pé nem cabeça. Ele é totalmente sem sentido. A personagem é mais burra que uma porta. Eu não suporto personagem burra. E o final não tem sentido. Na verdade, a história inteira não tem sentido. Nada faz sentido. Eu vou te explicar agora. Primeiro de tudo, eu queria só fazer um questionamento. A pessoa que leu, né, lá da editora e falou, nossa, muito bom, vamos publicar. Ela tinha esquecido o senso crítico em casa? Gente, tem coisa que não dá pra defender nesse livro. Eu vou realmente ter que fazer vídeos contando com spoiler pra quem quiser assistir, porque fica muito difícil explicar por que o livro é totalmente sem nexo, sem você falar algumas coisas. Eu vou tentar. Como eu falei, a gente vai acompanhar a vida da Maggie, que ela é médica. E aí a gente vai acompanhar o início ali, eles estão num domingo, ela e o marido Will, num domingo, coisa linda, aquela coisa de ver filme, aconchego, não sei o quê, só que ela tem que dar um plantão no hospital. Então ela se arruma e vai pro hospital. E aí ela fala que ali foi o último momento que ela viu o marido dela com vida. Então a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Isso tudo acontece no primeiro capítulo, eu acho. E aí, a gente já sabe também que ele vai morrer. Isso não é uma novidade, está escrito na sinopse. Ela trabalha como médica de trauma. Tipo, fica ali na emergência. E aí, ela atendeu várias pessoas, tipo, baleadas, esfaqueadas e tudo mais. E aí chega uma pessoa com um ferimento de bala na cabeça. E aí ela vai atender. Quando ela vai olhar, é o marido dela. E ela fica, o que está acontecendo? Não entendi. Ele tava bem, deixei ele em casa. Ela fica sem reação. Tanto é que quem atende ali na hora não é ela, porque ela não consegue reagir. Ela não consegue processar o que está acontecendo, porque ela tá vendo o marido dela ali na frente. O marido dela morre porque, né, ele não resiste aos ferimentos. Ninguém nem sabe como ele chegou com vida no hospital ainda, porque foi um ferimento muito grave. E aí ela fica lá no luto e tudo mais. A gente sabe que ela não tem uma boa relação com a sogra dela, porque tem uns atritos ali, a sogra dela é meio insuportável, e também pelo fato deles nunca terem tido filho, ela fica meio ressentida, mas isso era uma coisa de comum acordo dos dois, tá? Nem ela, nem o marido queriam ter filho. E aí, ela tem uma casa na Croácia, né, que era dela e do marido, e aí ela tem que ir lá pra poder buscar umas coisas que a mãe do Will pediu de volta, já que ele morreu, pediu parte da herança de volta, que gente é meio estranha. E aí ela fala, não, beleza, eu vou devolver esse treco que eu também não quero, não. Aí foi lá na casa na Croácia, que fica numa ilha, que eu esqueci o nome da ilha. Tizina, eu acho que é Tizina, que é silêncio em croata. Tem uma quem pegou o nome do título, né? E aí ela vai, passa um tempo lá nessa casa, só que coisas estranhas começam a acontecer. E aí começa a bater uma dúvida. É uma pessoa? É sobrenatural? Essa mulher está louca? Você não sabe? E aí você fica ali curioso pra entender o que está acontecendo. Até que um carteiro vai lá na casa dela, eu não sei nem como, porque eu nem sabia que tinha carteiro no meio de uma ilha que basicamente só tem ela, porque ela vai numa época que não tá em alta temporada, então só fica quem realmente é morador, e o único morador é um cara que tem um filho. Só 2 pessoas na ilha inteira, e o caseiro, né, que cuida da casa dela. E aí, ele volta pra ilha, esse caseiro, e aí ela fica sozinha, vai pegar essa carta com esse caseiro, e descobre que o marido mandou essa carta. Que se acontecesse alguma coisa com ele, ele receberia. Gente, me confundi. Se acontecesse alguma coisa com ele, ela receberia a carta. Já tô até confusa. E ele escreveu essa carta 6 anos atrás. E ela fica assim, gente, ele sabia que ia morrer? O que está acontecendo? E aí ela entra no emaranhado de
caos e mentiras e corrupção, e tem uma coisa muito grande que o marido dela estava envolvido. E aí você pensa, ela tem que então desvendar aquilo ali. Mas, gente, o primeiro ponto, por que esse homem escreveu essa carta? Pra jogar o pepino pra cima dela depois que ele morresse? Porque assim, morreu, acabou. Não tinha necessidade, sabe, de acabar com a vida dela. Ela passa por N coisas. Sem contar, como eu falei, ela é burra. Então, ela se coloca em situações. E aí, eu não posso falar muito a partir daí que eu vou dar spoiler, mas a pessoa ali que estava tentando prejudicar o marido dela e tá envolvida em várias coisas, é uma pessoa que ela conhece. Ela fica meio chocada, tal, não sei o quê. E aí, ela fica vigiando essa pessoa e quer dar um jeito de fazer essa pessoa pagar pelo que fez. Só que, gente, o mundo não é morango. Não é simples. E ela vai ver que não é simples. E acontecem várias coisas irreais ao longo da narrativa. Coisas que num cenário real não aconteceria. Aí alguém vai responder, ah, mas é um livro, tudo bem, mas eu preciso que ele tenha um mínimo de lógica para que seja crível, né? E não era. Coisas brotavam para resolver situações, sabe? Ainda tem uma cena de romance ali completamente aleatória e que não precisava. Eu não entendi porque que o autor colocou. Realmente eu não entendi. Parece que ele tinha um checklist pra cumprir também. Aí tinha que botar ali uma cena de romance. Ele tacou ali no meio e que se dane se ia fazer sentido ou não. O final é a coisa mais absurda que eu já vi na vida, porque não tem relação. Não tem relação com o cerne da questão. E é a coisa mais absurda que a gente sabe que na vida real isso não ia acontecer. Nossa, mas tá muito fora da realidade. E aí eu dei 1 estrela. E eu ainda tô sendo muito bacana, tá? Porque eu deveria dar 0. E falando em dar 1 estrela, eu baixei a nota do Até o Último de Nós pra 1 estrela também, porque... Gente, eu fui legal dando 2 estrelas, sabe? Realmente o livro é tenebroso. Enfim, mas a gente não vive só de leitura ruim. E eu li algo bom. Glória a Deus que eu já não aguentava mais, depois de 2 livros horríveis. Só queria fazer um PS aqui. Gente, quanto mais eu leio lançamentos, mais eu gosto dos livros antigos. Suspense que eu tô falando. Porque assim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Os lançamentos de suspense, né, que eu vou falar especificamente desse gênero, estão ladeira abaixo. Você vê um monte de lançamento, de vários lançamentos que eu leio, eu gosto de 1 ou 2. Ano passado, eu li um monte de lançamento. Se eu for contabilizar, eu devo ter gostado de, sei lá, 10% do que eu li. Nossa, olha, tá realmente muito complicado, mas voltando ao livro que eu gostei, eu li Tubarão. Ah, deixa eu mostrar. Eu li na minha edição fofíssima do Círculo do Livro. Eu sou apaixonada nessa edição, na verdade, nessas edições do Círculo do Livro, né? Eu acho muito fofo, tá meio acabadinho aqui, ó, mas eu vou restaurar. E, gente, eu sou apaixonada em livro antigo, eu acho a coisa mais linda, acho que por isso eu gosto tanto de sebo. O livro tá super bem conservado, foi ótimo ler nele, foi muito tranquilo. E eu amei esse livro, eu nunca assisti o filme, tá? Se eu assisti, foi em criança, não lembro de nada. E eu acho que todo mundo já conhece a história de Tubarão, né? Mas a gente vai acompanhar uma galera... Cara, eu já esqueci onde é que é. Aí realmente a memória foi com Deus, né? Eu esqueci aonde é, mas é em uma praia lá dos Estados Unidos, em que começa a ter ataque de tubarão. E assim, eu achei uma descrição bem realista. Eu consegui visualizar como ficavam as pessoas depois do ataque, sabe? Eu achei um livro muito vívido. Eu fiquei muito envolvida. E você acha que este livro só serve ataque de tubarão? Não. Ele serve caos, ele serve fofoca, ele serve traição. Isso aqui é entretenimento. E ainda tem um sangue, um negócio ali no meio, um ataque. Gente, isso aqui é uma obra-prima, é maravilhoso. Eu gostei demais. A gente vai acompanhar, né, principalmente a perspectiva de um policial que, assim que acontecem os ataques, os primeiros, ele quer fechar a praia. Só que a galera não quer fechar porque essa cidade, ela só tem dinheiro no verão, que a galera aluga casa e vai pra lá. Então, se eles fecharem as praias, não vai ter turista. E aí, eles ficam falando que a cidade vai fechar, que vai falir, que a cidade vai acabar. Então, eles não querem fechar. E aí acontece mais coisa ainda. Em contrapartida, a gente está acompanhando a vida de algumas outras pessoas ali da cidade, que aí é a parte que entra fofoca, que entra caos, briga e tudo mais. Eu gostei muito. Já falei 20 vezes, vou falar de novo. Eu amei esse livro. Merece ser lido. Eu sei que a edição nova agora é da Dark Side, né? Mas eu precisava dessa aqui. Essa edição aqui é muito fofinha. E o final
o final me pegou bastante, né? Eu achei bem visceral, bem sanguinolento. E aí eu fiquei curiosa pra saber como que eles teriam feito isso no filme. E aí eu fui botar o filme, só assisti o final, pra depois eu assistir o resto com calma, né? E não tem nada a ver. Que novidade, não tem nada a ver. Assim, acontecem as situações, mas em ordens trocadas. Eu fico me perguntando por que eles fazem isso nos filmes. Não consigo entender, porque assim, esse aqui daria pra fazer perfeitamente tudo. Eu sei que tem livro que não dá pra fazer porque é humanamente impossível. Mas esse aqui daria. E aí eles trocaram as coisas. Eu achei meio... assim, interessante. E eu achei o tubarão muito engraçado. Mas, gente, né? Pra época, maravilhoso. Se eu não me engano, o filme é de 78 ou de 75. Década de 70. Então, assim, eles não tinham tantos recursos quanto se tem hoje. E o filme ficou fantástico. Eu vou assistir ele todo com calma. Mas já adianto que se você só assistiu o filme e nunca leu esse livro, leia, tá? Vale muito, muito a pena. Hoje é segunda, dia 31, e no último dia do mês eu ainda consegui ler mais um livro. Eu li A Pediatra, na verdade eu reli, porque eu já tinha lido esse livro em 2022, e foi uma excelente releitura. Eu fiquei pensativa em como o fato da gente mudar, às vezes, o estilo de leitura e amadurecer faz a gente olhar o livro com outros olhos. Quando eu li em 2022, eu gostei, mas eu não entendi algumas coisas e eu não tinha o hábito de ler contemporâneos e clássicos como eu tenho hoje, né, que eu tô lendo muito mais, eu amadureci muito mais o meu olhar para esses livros. E aí agora que eu fui reler, gente, eu achei fantástico. Eu tinha dado 4 estrelas, agora eu dei 5. E aqui a gente vai acompanhar a história da Cecília, que é a pediatra, e já começa errado o fato de ela ser pediatra e não gostar de criança. Você fica assim, minha filha, o que você tá fazendo nessa profissão, sabe? Porque meio que ser pediatra, né, você teria que gostar um pouquinho de criança. Ela faz umas coisas, gente, que... ai, a Cecília é louca, tá? A gente já sabe que ela é louca. Só que o que acontece? A gente já vê que ela não bate muito bem da cabeça, porque a gente meio que tá dentro da cabeça dela. A gente tá dentro da mente dela. E aí, ela não tem os pensamentos muito normais. Só que piora quando ela começa a se relacionar com um cara. Eu não lembro o nome dele. Eu esqueci completamente. Ah, ele não é muito relevante, não. Ela começa a se relacionar com esse cara, só que esse cara é casado. Inclusive a esposa está grávida e a Cecília faz o parto da esposa. E aí eles começam ali a ter um caso, não sei o que, ela vira amante, ela achou fantástica essa ideia, porque ela também não quer ter filho, não quer casar, não quer nada. E aí a coisa piora mais ainda, sabe, até aí tudo bem, e já não tá tudo bem assim? Ela vai parar de se relacionar com esse cara. Porque eu acho que o cara tem um momento ali de lucidez e pensa, poxa, será que eu tô sendo babaca de trair a minha esposa, que tava grávida, inclusive, tá com um bebê recém-nascido? Não sei. Ele tem um momento ali de, poxa, eu acho que eu tô sim, vou parar. E ela fica assim, como você ousa parar de ficar comigo? Não, não, não. E ela fica meio, né, com raiva ali. Depois de um tempo ela aceita, só que eles ficam num relacionamento de vai e volta. Vai e volta. Ele some porque de repente bate um peso na consciência, aí ele volta, aí ela fala não vou aceitar, aí ela aceita, aí ele vai embora de novo, entendeu? Até que ela conhece o filho dele, né, o Bruninho. E, gente, aí a coisa desanda de vez, vai só ladeira abaixo. Esse livro é maravilhoso, eu não posso falar mais, tá? Porque ele é muito curto, ele só tem 160 páginas. Mas ele é fantástico, apenas leiam e vejam como a mente de uma pessoa insana funciona. É maravilhoso. Eu adoro ler livro com gente louca, adoro mentes instáveis, porque aqui a gente entra mesmo na mente dela, literalmente, né? Já que se passa pelo ponto de vista dela. Eu achei fantástico, inclusive... falei fantástico várias vezes, né? Perdão, é que realmente esse livro, ele é sensacional, não tem outra palavra. Mas eu tenho outro livro da Andrea Del Fuego e eu quero ler mais dessa autora porque a escrita dela é maravilhosa. Eu gostei demais também, é super fluida, sabe? Então isso ajuda a ler rapidinho. Eu li em 2h30. E eu achei muito bom, inclusive o fato de que eu falei, né, no início, de estar mais amadurecida para esse tipo de livro, me fez ver algumas coisas que eu não tinha visto quando eu li 3 anos atrás. Hoje é quarta-feira, não tenho muitas atualizações de leitura, mas eu tenho caixinhas para abrir com vocês. Vamos começar primeiro com a da tag, né, que a gente já sabe como que é o esquema, que vem todo mês. O outro não é um livro, mas é um negócio que eu vou usar para fins literários. Não tô conseguindo abrir? Ah.
Consegui. Veio um saquinho. Nossa, meu Deus, eu tô empilhando tudo aqui, eu espero que não caia. Da Nescafé. Veio café. Gente, eu amo café. Nossa, eu já falei isso com vocês, eu sou viciada em café. Eu me seguro porque assim, eu já sou ansiosa. Eu acho que eu não preciso piorar a minha ansiedade tomando 30 litros de café por dia. Eu tomo uma vez por dia, no máximo 2. Mas assim, se deixasse, nossa, eu tomaria o tempo inteiro. Esse aqui que veio é o café matinal suave. Café de origem sustentável. Eu não conhecia, não. Esse aqui não. Tá falando que cada xícara pode fazer muita diferença, 100% do nosso café é certificado e cultivado com respeito, que contribui para a melhoria de toda a cadeia de produção e da qualidade de vida dos nossos agricultores parceiros. Gente, não sabia. Ai, que interessante, eu vou experimentar. E aí depois eu falo pra vocês se eu gostei ou não. Eu amei isso aqui, porque eu sempre guardo esses saquinhos necessários que eu ganho pra viagem. Ou pra guardar coisa assim em casa, maquiagem, remédio. Aí aqui vem, acho que contando um pouco da história de quem produziu. É uma sanfoninha? É. E aí tem várias pessoas. Nossa, tem um cheiro forte aqui. Nossa senhora. Enfim. Veio tipo uma pintura falando um pouco, acho que da parceria da Tag com o Nescafé, né? E aí vieram adesivos. Opa, quase que não foca, perdão. E imã de geladeira. Eu amei. A minha geladeira tá horrível, porque tudo que eu ganho, eu colo lá. E esse aqui vai pra lá também, porque eu sempre coloco lembrete. Aí eu prendo com um imã, não sei se vocês fazem isso também. Fica macacado? Fica. Mas pelo menos a chance de eu esquecer algo importante se eu colar na geladeira é bem pequena, porque eu passo ali toda hora, né? E aí agora, vamos para o livro. O livro vem nessa luva com essa cor belíssima e esse rosinha lindo. E é O Amante da Marguerite Duras. Não sei se eu tô falando certo, tá? Eu vi alguém pronunciando assim e eu não sei se tá certo. Olha que lindo! A revistinha, gente. Nossa, eu sou muito apaixonada pelas edições da Tag, sério. Eles são extremamente cuidadosos. E aí a capa, a parte de trás. Como que é? Ai, que lindo! Olha só. E sempre vem um marcador aqui, ó. Gente, ele tem textura de tecido. Ó, faz até barulho. Cara, que loucura. Nossa, lindo demais. Só que tem uma questão, né? Eu já tenho uma edição desse livro, só que a minha edição está surrada, porque eu peguei num sebo. Então é óbvio que eu não vou me desfazer e também não vou me desfazer desse aqui. Tá aqui, ó. Ó, essa edição aqui, que é da Record, eu acho. Que eu também acho uma gracinha. Eu já falei que eu gosto de livro antigo, né? Eu acho muito fofo esses livrinhos assim, tá bem conservado. Eu lembro que eu fui trocar algum livro lá e eu achei. E esse aqui achei interessante o nome. Então, mais um motivo pra ler, né? Eu tenho 2. A próxima caixinha é um presente de mim pra mim mesma. Eu comprei na Lilac, é uma papelaria que tem um perfil lá no Instagram, conheci eles por lá. E, gente, eles têm caderninhos lindos e temáticos. Eu já vi de Crepúsculo, de Gilmore Girls, tem de Rebelde, tem de Harry Potter, tem vários outros, é a coisa mais linda. Eu vou deixar aqui o nome pra vocês verem, porque é perfeito e parece um cuidado, sabe? E eu já sei que é porque eu já abri isso aqui. Eu só botei aqui dentro de novo pra não perder as coisinhas e mostrar pra vocês, né? Porque vem um adesivo, aí vem um cupom que você ganha pra poder fazer a próxima compra. Ai, tá difícil. Vem esse aqui pra você recortar e colar, se você for fazer bullet journal. E aí esse aqui, ai, é uma cartinha da dona da loja, que gracinha. E aqui atrás ele ainda é assim, ó. Nossa, achei um amor. E aí o caderno vem aqui dentro. Eu tirei porque eu tinha olhado e eu achei que tivesse vindo errado. Aí eu tive que abrir. Mas, gente, vocês não estão preparados para a perfeição que é isso aqui. Só um momento, que senão eu vou derrubar. Eu comprei o do Harry Potter. Era óbvio, né? Qual que eu tinha comprado. Gente, olha que coisa mais perfeita. E ele ainda é pontilhado. Eu não sei se dá pra ver, porque às vezes dá o reflexo e não dá pra ver. E ele vem bastante folha. Eu vou usar pra fazer bullet journal, né?
Gente, eu achei a coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada nessa ilustração. Se eu não me engano, lá no site, ela fala quem foi que fez a ilustração. Eu achei perfeito. Sério, eu acho que é o caderno mais bonito que eu tenho. Eu achei lindo, principalmente a parte de trás, ser uma coisa diferente, ser a carta de Hogwarts. E eu comprei também porque tinha um cupom lá. E aí, né, como perto do meu aniversário eu acho que tudo é um presente pra mim, eu pensei, por que não eu comprar, né? Já que é meu aniversário, eu vou usar essa desculpa pra poder ser uma pessoa descontrolada e comprar tudo que eu vejo na minha frente. Aí eu comprei esse aqui. Mas, em minha defesa, eu já estava vigiando há muito tempo. E aí saiu um cupom, acho que foi de 20%, se eu não me engano. E aí saiu o frete grátis e ainda deu um descontinho no caderno. Perfeito, né? Momento perfeito. E agora, sobre leituras. Eu não tive muito tempo para ler hoje, mas eu comecei Ritual da Meia-Noite, da Lucy Foley. É um lançamento também. Mas eu não vou falar nada, porque eu li muito pouco. Eu só sei que é uma mulher que vai pra um lugar que é tipo um resort de pessoas good vibes, sabe? Você vai e aí você contempla a natureza, o sol, e aí tem pedrinhas e energias e não sei o quê. Aí eu fiquei assim, olhando. Já desconfiei de uma pessoa ali, que eu não fui muito com a cara não, mas eu... Depois eu falo se eu tava certa ou não. E eu espero terminar ainda essa semana, né? Porque eu vou encerrar esse vlog na sexta-feira. Porque final de semana eu não vou ler. Meu aniversário é sexta. E sábado e domingo eu vou estar comemorando com a minha família, amigos, né? Então não adianta eu continuar o vlog, já que eu não vou ler mais nada a partir de sexta-feira, né? Pelo menos até segunda. Eu espero terminar o livro. E aí eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril, meu aniversário. Estou muito empolgada. E eu vim aqui falar rapidinho com vocês que eu vou sair pra almoçar agora pra comemorar meu aniversário. Coloquei mesmo a blusa de ontem porque foi a primeira que eu vi na frente. Eu tô um pouco atrasada. Então, vamos começar logo. Eu tenho alguns recados, né, algumas coisas pra falar. E... primeiro de tudo sobre o livro, Ritual da Meia-Noite. Eu acabei o livro e eu gostei muito. Dei 4 estrelas. E ele é um livro muito diferente dos outros que eu já li da Lucy Foley. Eu já li O Apartamento de Paris e A Última Festa. A escrita dela eu acho interessante, mas em alguns momentos parece meio morna, parece que falta algo, por isso não dei 5 estrelas. Mas esse livro ele é muito diferente de tudo, porque a gente vai acompanhar 4 pontos de vista. Da Francesca, da Bella, do Owen e do Ed. E todos eles vão ter alguma ligação que a gente vai ver ao longo da história. Mas, né, o início ali a gente vai acompanhar um hotel sendo inaugurado. Ele fica ali num lugar que é na beira de um penhasco, tem uma floresta e tal. É um lugar que já era da família da Francesca, ela é a dona. E aí a gente vai ver que ela é uma pessoa muito good vibes, muito tranquila, paz e amor. E ela vai fazer um hotel nesse estilo, com meditação, com pedras, e vamos contemplar o nascer do sol e não sei o quê. E aí foi um sucesso porque já estava tudo reservado, todo mundo queria estar nesse lugar, né? A elite toda. E aí vai ter o grande dia da inauguração. E aí tá todo mundo na expectativa do que vai acontecer, inclusive ela, né, que tá muito nervosa com a inauguração do próprio hotel. E aí a gente vai acompanhar o Owen, que é o marido dela, o Ed é um funcionário dela, e a Bella é uma hóspede que tá ali sozinha, acompanhando a inauguração e tal. E, gente, ela me lembrou, todo o tempo, só vinha aquele meme na minha cabeça da Rita Lee. Ah, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Gente, ela é esse meme. Ela é esse meme. Porque, assim, a maioria das pessoas que a gente vê que fala que é good vibes, não é good vibes nada, né? A pessoa às vezes é mais irritada que a gente, é mais louca que a gente que não finge que é good vibes. E aí, a gente vai começar a acompanhar em 3 perspectivas de tempo. Tem o dia antes da inauguração, tem o dia depois da inauguração, que a gente sabe que morreu uma pessoa, porque um grupo de pescadores que estavam num barco vão achar um corpo que caiu do penhasco e ninguém sabe quem é. E a gente vai voltar lá no passado, se eu não me engano, 15 anos antes, pra acompanhar essa galerinha adolescente. Algumas pessoas, né, porque tem uns ali que nem eram nascidos. Mas é muito interessante como tudo vai se interligar. O que tem a ver 15 anos atrás com agora, né, do tempo presente? O que aconteceu para poder interligar uma coisa com a outra? Eu achei genial, sem contar que tem uma aura meio sobrenatural nesse livro. Porque nessa floresta tem uma lenda que são os pássaros. E os pássaros são meio que os justiceiros da cidade. E aí ninguém acredita muito nisso e tal, até que acontece uma coisa ali.
E aí a galera já fica meio com medo. E ainda tem uma questão. O pessoal da cidade não tá muito feliz com a construção desse hotel. Até porque ele foi construído numa área de reserva. E eles estão querendo construir umas casas na árvore e tal, para poder ter mais lugar para hospedar as pessoas, e eles estão desmatando a floresta. Então ninguém tá feliz com isso, só a dona do empreendimento, né? Mas assim, eu achei muito legal a história, o desenrolar também. Não achei nenhum furo que eu tenha visto assim de cara, igual o livro da Freida, que é uma cratera e a gente vê de longe, mas eu só dei 4 estrelas porque realmente parece que falta algo, falta um tempero. Eu não sei explicar. Eu acho que é algo na escrita, que a escrita é meio morna. Mas não significa que eu achei o livro parado, o livro sem graça. Eu li muito rápido, inclusive. Acho que eu comecei no dia 2, que eu comentei com vocês, né? E eu li ele quase todo ontem e hoje eu só terminei um pedacinho. Então vale muito a pena. É o lançamento aí que eu gostei. Porque os outros 2 que eu li, nossa senhora, né? Tem que ter pelo menos alguma coisa boa nesse vlog. Agora vamos falar sobre o projeto que eu fiz de 30 livros antes dos 30 anos. E eu não cumpri. Eu li 4 livros. Eu achei que fosse ler bem mais, não pensei que eu fosse ler os 30, mas eu achei que eu fosse ler pelo menos metade. Gente, esse início do ano foi a coisa mais esquisita que já me aconteceu. Geralmente, o início do ano eu leio muito, então eu fiz baseado no que acontece todo ano. Janeiro é o mês que eu mais leio, porque é um mês mais tranquilo, né? As coisas estão voltando a funcionar, então tudo é mais lento, eu tenho mais tempo, mas eu não sei o que aconteceu. Janeiro eu não consegui ler quase nada, até porque eu tive menos tempo, curiosamente. Fevereiro eu tive menos tempo também e eu tava num tipo de ressaca, não sei explicar. Março eu comecei a retomar o ritmo, na verdade foi na semana passada, né, desse vlog que eu realmente retomei meu ritmo de leitura, porque, gente, tava uma coisa muito estranha. Então, assim, eu tinha me baseado no que eu geralmente leio, saiu totalmente do que geralmente acontece. Eu vou colocar essa lista até julho, né? Eu vou continuar lendo os livros e vou relatando aqui pra vocês. E eu não terminei esses 2 aqui, que são do projeto também. Eu pausei justamente por conta dessa questão das leituras não estarem fluindo. E às vezes isso prejudica o que eu acho do livro. Porque às vezes não é o livro que tá chato, eu que tô chata. Então, eu pausei esses 2, porque primeiro, esse aqui é um clássico, eu tô gostando muito. Como eu falei, ele é uma grande fofoca, mas eu dei uma pausa porque eu resolvi pegar um suspense, porque eu sei que suspense sempre funciona. Inclusive, por isso eu peguei o da Freida, porque assim, gente, ela pode ter qualquer problema no mundo. Eu dei 1 estrela pro livro, mas assim, a escrita dessa mulher é um negócio de outro mundo. Eu li em um dia. E eu nem tava gostando do livro, imagina se eu tivesse amando. Eu não sei explicar, quando eu vi eu já tinha acabado. Então eu fiz isso pra tentar retomar o ritmo e realmente funcionou. E esse aqui eu pausei, porque, gente, eu tava na página 98. Agora, eu avancei bastante, tá? Eu tô na 237. Eu falei pra vocês que eu não tava entendendo nada. E eu continuei lendo, e eu cheguei mais ou menos na página 160, e eu continuava sem entender. Porque uma coisa assim, por que a geografia daqui afeta tanto o meu entendimento? Porque o mundo não se dividiu como a gente conhece hoje. E eu precisava disso explicado. Se possível, um mapa desenhado aqui atrás, pelo amor de Deus, me ajudaria muito. Eu acho que não tem não, tô até olhando, né? Vai que eu fui burra. Mas não, realmente não tem. Então, assim, isso dificultou muito o meu entendimento para saber aonde os personagens estavam. Porque aqui a gente acompanha 4 histórias. A que eu menos gostei foi uma história aqui que tem a ver com política. Porque assim, se eu já não estava entendendo a geografia, política muito menos. Eu continuei, eu insisti, porque eu fiquei só aquele meme do Clóvis de Barros. Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como, eu vou ler aquela merda até entender. E continuei andando com a leitura e eu finalmente comecei a entender alguma coisa. Porque começou a fazer mais sentido. A parte da política ainda estava meio... Mas assim, focou mais nas outras 3 histórias. Então eu entendi melhor como as coisas funcionavam. Depois entrou a parte da política e aí eu já consegui entender melhor também. Agora faltam 3 capítulos para terminar, porque esse livro, ele tem quantas páginas? 312. Eu tô na 238, falta muito pouco. Então, eu acho que eu vou acabar gostando, porque eu realmente agora estou gostando muito da história. Eu vou terminar agora na próxima semana, né? Porque como eu falei, sábado e domingo eu não vou ler. E eu quero muito assistir a série. Eu preciso, na verdade, assistir a série para que eu veja se eu entendi direito para começo de conversa.
Mas é isso, eu pausei, então quando eu terminar esses 2, aí vão ter sido mais 2 do projeto, vão ter sido 6 até o momento, mas eu vou continuar lendo, como eu já falei pra vocês. E, gente, é isso, né? Às vezes tem coisa que sai do nosso controle, como eu disse, eu não ia me pressionar, era só uma lista pra fazer um projeto, um desafio e tal. Não deu certo, tudo bem. Tive questões psicológicas também, que eu não tava muito boa da cabeça. Então, assim, acontece, é a vida, né? Agora eu vou mostrar pra vocês 2 presentes que eu ganhei de aniversário, que chegaram hoje, de 2 amigas. Eu ganhei Meus Dias na Livraria Morisaki, da minha amiga Mayara, e eu amo ficção de cura. Gente, é tão gostosinho esse tipo de leitura, e só pela capa já parece uma coisa mais aconchegante, né? Eu tô doida pra ler esse aqui, eu já li acho que 2 ou 3 livros de ficção de cura, e eu gostei muito, porque ele geralmente tem uma lição ali pra te ensinar alguma coisa, pra fazer você refletir, e são leituras fofinhas, né? Eu amei. E o outro que eu ganhei foi A Biblioteca de Paris, da minha amiga Jéssica. Eu tô muito curiosa porque eu vi que esse aqui, ele vai se passar em 2 tempos. Em 1939, no início da Segunda Guerra, e o outro tempo que se passa em 1983. Então eu quero saber qual é a ligação dessas 2 pessoas, desses 2 tempos. Eu adoro livro assim, porque eu tô sentindo que é parecido com... Ai, um livro que eu li, eu não vou lembrar o nome. Que bacana. Eu tô sendo ótima pra dar informação, gente. Olha, tô enferrujada de gravar vlog, tá? Eu vou melhorar. A dicção, né, tá mais ou menos. A voz teve um momento que tava indo com Deus, porque eu realmente tive uma dor de garganta muito esquisita. Eu melhorei agora, né, da gripe, mas foi uma gripe infinita. Não passava nunca. Mas os próximos vlogs já estarei com uma prática melhor, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vlog teve muita coisa, teve unboxing, teve muito livro bom e ruim, muito ruim também. Mas acontece, né? Fazer o quê? É isso, até a próxima.